Vamos conversar com um dos representantes mais moderados dessa ala, é ele, o senador Eduardo Girão. Oi, senador, bem-vindo ao CNN 360. Boa tarde, o senhor nos ouve bem? Paz e bem, Dani Lima. Uma honra, uma alegria estar aqui participando mais uma vez dos 360 CNN. Maravilha, senador. Então, deixa eu aproveitar para a gente trazer um calor aqui para essa nossa conversa. Eu queria ouvir o senhor a respeito da expectativa para esses atos de 7 de setembro, esses atos que têm despertado várias preocupações. A CPI da pandemia é um dos chamarizes, no caso ali, para falar contra a CPI da pandemia. Houve agora uma decisão da Procuradoria-Geral da República de denunciar Roberto Jefferson, que era ali, digamos, um dos mais eloquentes divulgadores desse tipo de manifestação contra o Congresso, contra o Supremo. Qual é o cenário que o senhor vê e o que é que o senhor espera para o 7 de setembro? Vamos lá, Dani. Vou procurar ser bem objetivo com você. Eu estou recebendo retorno aqui. Não sei se... Vamos ver se a gente consegue resolver. Pronto. Melhorou? Agora melhorou. Perfeito. Mas deixa eu te explicar. Eu vejo da seguinte forma. Nós temos um ato no dia 7 de setembro, que é um ato que vamos dizer assim, legítimo, né? A população tem um direito resguardado dela de se manifestar. Espero que seja na paz, né? Com respeito. Acredito que não é nem com fuzil e nem com canetada do STF que a gente vai encontrar paz para o nosso país. Acho que a gente está precisando de diálogo, de pacificação, mas acredito que a liberdade de expressão, né, hoje está muito ameaçada no país com as últimas decisões que a gente tem visto, especialmente do Poder Judiciário, e isso é muito preocupante. Uma coisa são ameaças, essas têm que ser punidas, têm que ser rastreadas. Outra são pensamentos, né, divergentes, como você bem colocou aí, que é a livre opinião. E a gente percebe que existe hoje, Dani, uma caçada implacável a ideias conservadoras, né? Eu, particularmente, discordo de algumas ideias conservadoras, mas acredito que elas precisam estar aí, né? Isso é importante para a democracia. E essa palavra democracia, como a gente tem um poder que está sobre os outros poderes, não existe essa harmonia e a independência, tem o poder judiciário que está sobre os outros poderes. Na minha forma de ver, eu acredito que, devido à omissão do Senado, que não delibera, não é de hoje, não é porque o presidente da República pediu, é uma questão de coerência. Desde o início dessa legislatura, se tinham procedimentos para se fazer, pelo menos deliberar o Senado Federal sobre impeachment de ministros, e isso não foi feito. Então, essa omissão está causando uma crise institucional muito grande no país e, de alguma forma, eu espero que a população brasileira, de forma pacífica e respeitosa, se manifeste, sobretudo, cobrando seus representantes, tanto o direito à liberdade de expressão, como também a questão da deliberação de impeachments, que eu acho que é saudável para a democracia, para o fortalecimento dela que ocorra. Eu vou esperar o senador pronto, já está ali com todo o aparato. Senador, eu vou só fazer um apontamento e aí vamos falar de CPI. O senador tem um perfil muito respeitoso, o senador, de fato, tem um trabalho desse lado, digamos, mais espiritual, que é notório, reconhecido pelos próprios colegas. Então, eu acho importante que o senador pontuou a diferença entre crítica e ameaça, né? O limite para essa diferença é a lei, a ameaça é crime. E o senhor mesmo disse, né? Não concordo. A questão, acho que de Roberto Jefferson em especial, acho que não cabe nem discussão e não vou pedir para o senhor avaliar o que é cristalino, está muito fora do escopo que o senhor mesmo exerce o seu direito à divergência. Senador, o senhor está satisfeito com os rumos que a CPI está terminando? O senhor vê aí a possibilidade desse relatório final produzido por Renan Calheiros contemplar, ao menos em parte, a iniciativa da qual o senhor participou de abrir a CPI da pandemia?
Olha, Dani, eu queria muito dar uma resposta positiva para você, né? Uma resposta positiva para o povo brasileiro que espera um legado, que espera uma análise técnica dessa CPI. Mas, infelizmente, não foi assim até agora, né? Eu sou uma pessoa que tem esperança e muita fé de que a gente possa, nesses capítulos finais, tomar um novo rumo. Mas é difícil. Eu estava vendo a matéria da CNN agora há pouco e os requerimentos que vão ser votados essa semana não incluíram novamente a questão dos bilhões de reais que foram para estados e municípios. E, Dani, onde a gente anda é uma coisa assim que é impressionante, né? As pessoas que ainda acompanham a CPI, elas cobram. E aí? Vocês vão deixar por isso mesmo o consórcio do Nordeste, por exemplo, porque ali tem uma materialidade muito clara, né, assim, de rastreio da corrupção, de documentos que nós temos aqui e, de uma certa forma, isso não foi sequer olhado, né? Então, estamos pedindo quebra de sigilo bancário do Carlos Gabas, o comparecimento da dona da empresa que recebeu os 48,7 milhões e não entregou os respiradores. Ou seja, gente morreu por causa disso, mas a CPI, ela simplesmente ignora um requerimento, como você bem colocou, de minha autoria, assinado por 45 senadores da República e que deu origem à própria CPI. Então, não é possível que, faltando aí 2 semanas, 3 no máximo, a gente não vai fazer isso. Infelizmente, o saldo dessa CPI ainda é muita agressividade, desrespeito com depoentes, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o ser humano, não pode ficar dizendo que ele está mentindo, ficar apontando o dedo, vou te prender. Você deve dar o direito à ampla defesa, o contraditório e tomar as medidas. Agora, para finalizar com você essa pergunta, o que a gente vê, o que eu falei para você lá atrás, da politicagem, né, da CPI, está muito evidente agora, o calendário eleitoral sendo antecipado ao ponto de você ter 3 membros da CPI que já são presidenciáveis e candidatos a vice-presidente da República, né? Lançando candidaturas em plena CPI, membros da CPI. Isso é muito feio, isso faz tirar ainda mais o crédito que ainda tem a população nesse instrumento tão importante que é uma comissão parlamentar de inquérito. O senador Girão já esteve aqui conosco várias vezes, sabe que a gente faz o tempo igualzinho para todo mundo, exatamente para manter esse pé aí de igualdade. Eu queria fazer 2 apontamentos, senador. A sua fala constante pela investigação nos estados parece ter dado frutos. Eu vi que o Rio Grande do Norte, por exemplo, abriu uma CPI da pandemia, está solicitando documentos na Assembleia, né? A Assembleia Legislativa dos estados estão se mexendo ali, não era exatamente o que o senhor queria, mas está acontecendo alguma apuração em alguns lugares. Agora, eu queria falar um pouco, senador, respeitando todo esse entendimento do senhor de que a CPI escolheu olhar só para um lado. A semana passada me pareceu uma semana que coloca à prova o discurso de que a CPI não conseguiu trazer nada novo. Senador, os esquemas que aparentemente foram montados para dar uma aparência de legalidade para negócios firmados pela Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde foram devastadores, né? Não houve defesa possível, né, senador Girão? Nesse ponto, o senhor não vê uma contribuição? Eu vejo muita narrativa, sabe, Dani? Eu, inclusive, fiz perguntas para todos os depoentes na semana passada. Realmente me parece que existe algo que vem de governos, não é de hoje, vem de muito tempo, e com a pandemia se agravou, espertalhões, pessoas querendo se aproveitar, inclusive a gente viu que teve braços no Canadá de empresas aí tentando se aproveitar dessa questão das vacinas, né? O FBI, no caso, é outro nome lá do Canadá, inclusive eu pedi compartilhamento pela CPI, porque aconteceu uma tentativa de fraude, de esquema internacional de falsários, tentando aplicar golpe em alguns países, como no Brasil também. Agora, essas compras, elas não foram concretizadas, né? Não tem aí materialidade, embora que a gente precise continuar
investigando, confrontando dados, fazendo a cariação, né? Agora, eu vejo com muita responsabilidade essa questão da reta final da CPI, né? Eu acho que se ela pudesse enveredar, o Rio Grande do Norte está fazendo aí, como você bem colocou, uma CPI lá, mas as verbas são federais. Era obrigação dessa CPI mergulhar nisso, até porque a gente tem muito documento aqui. Mas até o ministro, Dani, o ministro da CGU, Wagner Rosário, que quer vir aqui no Senado para trazer dados tanto da negociação da Covaxin, como também da questão dos estados e municípios, de mais de 60 operações, ninguém deixa ele vir. A cúpula da CPI tem pavor que ele venha trazer os dados. Então, quer dizer, uniria o útil ao agradável, mas como uma parte da verdade eles não querem olhar, isso faz com que o trabalho sature. Então a população está saturada porque está havendo uma má vontade da CPI de rastrear corrupção onde quer que ela esteja. Então eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, faltam aí poucos dias, mas eu vou continuar cobrando até o último minuto para que toda a verdade venha à tona.